Seu nome, por favor? Nunciato Walter Avancini. Fale-me das suas origens, seus avós, seus pais. Nascido em 1935, em 18 de abril de 35, nascido em São Caetano do Sul, em São Paulo, registrado a 4 de dezembro, que meu pai, Pedro Avancini Filho, como de hábito naquela época, não tinha muita pressa em registrar filho nenhum, então deixou a coisa passar e só fui registrado em 4 de dezembro, portanto, nos documentos, na carteira profissional, na carteira de identidade, consta 4 de dezembro, mas para os amantes da astrologia é 18 de abril, a data correta do meu nascimento. Meu pai era um pedreiro que faleceu vindo do trabalho aos 45 anos, prematuramente. Minha mãe era uma do lar que teve uma trajetória muito curiosa, o que acabou resultando no meu destino, na verdade. Lá pelos idos de 30 e alguma coisa, 30 e pouquinho, minha mãe, Carmen, morando no interior de São Paulo, filha de um italiano chamado Nunciato, daí vem o meu nome, primeiro nome Nunciato, vivia numa situação bastante razoável, economicamente, financeiramente, com bons estudos, bom nível cultural, tocava o seu piano, seu pai, o Nunciato, meu avô, tinha o cineminha da cidade, tocava o seu bandolim, tocava o seu violino, tinha todo um preparo, digamos assim, cultural, artístico, convivendo com isso durante muito tempo. Aí a tal da Revolução, por ali 30, 32, meu avô perdeu tudo e eles ficaram naquela situação que os brasileiros de hoje, estamos falando de 1998, grande parte dos brasileiros de hoje estão vivendo, quer dizer, sem emprego, sem condições de sobrevivência, mesmo para pagar o aluguel, pagar a escola de filho, alimentação. De repente, esse meu avô Nunciato se viu nessa situação, com uma família grande, 7 filhos, e Dona Carmen passou a ser cortejada por um pedreiro que trabalhava com seus irmãos naquela região, chamado Pedro. E o Pedro a cortejava muito bem, de acordo com aquelas circunstâncias, levando seus sacos de arroz, sacos de feijão para alimentar aquela família. Assim minha mãe me contou, pelo menos. Bom, dali nasceu um relacionamento. Seu Pedro, embora pedreiro, embora não tendo uma cultura ao nível de Dona Carmen, tinha um tipo de generosidade que a impressionou muito. Aí nasceu esse relacionamento que levou ao casamento. Casou-se então a violinista com o pedreiro. Evidentemente, um ano depois, o pedreiro que chegava em casa cansado, que acordava às 5 da manhã para a sua obra, retornava às 9 da noite, não suportava ouvir o som nem de violino, nem de bandolim, nem de nada. Portanto, acabou quebrando esses instrumentos todos da Dona Carmen. Aí vieram os 3 filhos de Dona Carmen. Vilma, Walter, ou Gertrudes Vilma, Nunciato Walter e Rubens, o mais novo. Já aos 4 anos e pouco de idade, Dona Carmen começou a projetar aquilo que ela não podia mais realizar nos seus filhos. Mais em cima do Nunciato, do Walter. Já aos 4 anos e meio, ela ensinava poemas para o Walter. E no seu primeiro ano de escola, no subúrbio de São Paulo, em Caieiras, o Walter Avancini já era o declamador da escola, no Dia das Mães, no Dia da Bandeira, com poemas e discursos ensinados pela Dona Carmen. E continuou essa necessidade da Dona Carmen realizar o seu sonho artístico através dos filhos, tentou com os outros 2 também, mas parecia que o Walter é que tinha mais jeito para isso tudo. Acabou um dia levando o Walter para uma emissora de rádio, isso já na altura de 43, para um programa chamado Clube do Papai Noel, que era na Rádio Difusora em São Paulo. Era um programa comandado por um apresentador chamado Homero Silva, famosíssimo na época, que tinha como responsável artístico o professor Francisco Dorce. Lá fui eu e fiz um teste como declamador. E passei então a ser o declamador oficial do Clube Papai Noel. Na verdade, impressionava muito os meus ouvintes e espectadores eventuais do auditório, naquela época era só rádio. Passei a ser chamado
pelo jornalismo da época, pela imprensa da época, como o menino acadêmico do Clube Papai Noel. Olha que coisa bonita, né? E essa carreira começou assim, no meio artístico, aos 8 anos de idade, nos idos de 1948. Me lembro até da data, junho de 48. Eu não queria não participar desse tipo de coisa, mas minha mãe me subornou me comprando um livro de presente chamado Histórias da Carochinha. Com esse livrinho Histórias da Carochinha eu decidi e fui fazer o teste. E a partir daí me tornei esse espécime do chamado mundo artístico, onde estou há já 55 anos. Me fale, por favor, dos seus papéis em novelas de Oduvaldo Viana. Aí entra a fase do rádio-ator, o rádio-ator mirim. E naquele momento quem comandava o grande sucesso do rádio em novelas era o Oduvaldo Viana. Oduvaldo Viana pai, hoje é preciso dizer assim porque a figura mais conhecida é do Oduvaldo Viana Filho, o teatrólogo. O Oduvaldo Viana pai foi uma das figuras mais importantes da minha formação profissional, porque era de uma determinação e de um perfeccionismo fora do comum, muito autoritário. Também dele vem o meu autoritarismo que eu exercitei durante muitos anos e ainda hoje, de certa forma, exercito profissionalmente. Oduvaldo era o rei das novelas. Na verdade, os grandes sucessos vinham daí. E eu, como menino das novelas, fazia realmente muito sucesso, junto com atrizes como Vilma Bentivenha, como Lia de Aguiar, como Águida Alves, como Adalgisa de Oliveira. São nomes que eu me recordo nesse momento, assim. E a novela de mais sucesso, ou melhor, aquela que eu me recordo como um grande sucesso, era uma história de duas crianças que eram raptadas, veja bem, rapto naquela época, só que era um rapto romântico naquela época, né? E que eram criadas por um moleiro e sua mulher, muito severa, na novela onde eu fazia um personagem chamado Lalo e a Vilma Bentivenha fazia a meninazinha chamada Nina. Chamava-se a novela Pelos Caminhos da Vida. Foi um grande sucesso. Filme. Foi nessa época que você fez Quase no Céu? Nessa época, como resultado do sucesso das novelas, o Oduvaldo Viana teve a ambição e teve a determinação de realizar o primeiro filme paulista, feito na capital de São Paulo, Quase no Céu, com o elenco das novelas, como hoje se faz com o elenco das novelas da televisão, uma série de projetos para o cinema. Ele achou que aquilo poderia ser de bom resultado, e foi, porque os cinemas que exibiram Quase no Céu na época tiveram suas portas arrebentadas, tamanho o volume de público na ansiedade de assistir o filme que tinha esses radioatores tão famosos na época. Lá estava eu fazendo uma dupla, então na época com um ator e cantor chamado Erlon Chaves, que com o passar do tempo ia se transformar num grande maestro arranjador. Você estava com 12 anos? Eu estava com 12 para 13 anos exatamente. E aí aconteceu a inauguração da televisão Tupi. Antes de falar da televisão, falar um pouquinho mais do rádio, porque me vem sempre uma sensação, esse período antes da televisão, eu acho que ele foi mais importante para a minha formação como pessoa humana, como individualidade, como personalidade, como identidade ideológica, do que a fase da televisão que já me pegou dos 14 para os 15 anos, por aí. E eu conheci um rádio que era de uma capacidade criativa fora do comum. Um rádio onde surgiam homens naquela época, como Túlio de Lemos, como Walter Jorge Dust, como Oswaldo Molles, homens que eram transformadores naquele momento. Ou como Otávio Gabus Mendes, pai, hoje um nome bastante conhecido, que é Cassiano Gabus Mendes. Essas figuras eram figuras que vinham transformar aquela linguagem acadêmica do rádio, buscando uma outra forma de expressão para o próprio rádio. Foi o primeiro contato que eu tive com esses destruidores da coisa conservadora. Isso foi muito importante para mim, foi muito bom. Mais do que isso também, de repente se criou o meu mundo lúdico dentro desse rádio, desse momento do rádio.
dessa minha vida de menino, dos 8 anos aos 17, mais ou menos, ali realmente eu vivenciei todo tipo de experiência. A experiência da primeira paixão, né, a minha primeira grande paixão foi por uma atriz chamada Lia de Aguiar. Realmente uma paixão que durou 7 anos, dos 10 aos 17. Que eu só vim descobrir por que essa paixão, muitos anos depois, num insight qualquer, não me lembro se isso foi provocado ou não por uma circunstância, mas aconteceu de descobrir que, numa estreia minha como radiator na difusora, num programa de Sarita Campos, eu não conseguia dizer o texto com correção. Era alguma coisa que se relacionava com os 3 reis magos. E eu não conseguia dizer os 3 reis magos, saía os 3 reis magos, qualquer coisa assim. E Sarita me tirou o personagem e deu para o garoto mais experiente. Aquilo era ao vivo, né? Não tinha como regravar naquele tempo. E eu me lembro que eu fiquei no estúdiozinho de locução ali chorando porque os parentes iam ouvir o programa e não iam me ouvir, as tias, as mães, enfim, todos os entes queridos estariam ali para me ouvir e eu estava sendo substituído pelo outro garoto. Nesse momento, uma mão carinhosamente entrou pelos meus loiros cabelos, vastos cabelos naquela época, e me acalmou, e me tranquilizou. Eu digo, isso passa, isso não é nada, isso vai passar. Daqui a pouco você está aí fazendo sucesso, fica calmo. Essa mão era da Lia de Aguiar. Eu só descobri isso talvez depois dos 30 anos de idade. Por isso essa transferência afetiva que levou à minha primeira paixão, realmente. Uma paixão absoluta. A paixão aquela de ficar esperando a Lia chegar na emissora, na porta da emissora, esperar a saída dela para acompanhá-la no ônibus, pagar a passagem do ônibus sem eu ter para pagar o ônibus seguinte. Naquela época, se trabalhar em rádio não era uma coisa que remunerasse muito bem. Todos nós tínhamos problemas de remuneração, né? Além disso, também eu conheci personalidades como Davida Alves, por exemplo, que criavam um certo espanto, porque significava o que? A modernidade naquele momento. Só quem viveu a década de 50, começo de 50, final de 40, estou falando de final de 40, não 50, como eu conheci, como eu vivi, sabe qual era o nível de preconceito que existia em relação à mulher determinada, a mulher que pretendia fugir de todos aqueles preconceitos da época. A Vida Alves foi uma das primeiras realmente a enfrentar esses preconceitos todos e ter um comportamento mais liberal, um comportamento corajoso em relação à sociedade, em relação ao que dizia, ao que pensava, em relação à maneira de se vestir, em relação ao próprio estudo, porque me lembro dela, uma das poucas pessoas na época que fazia faculdade de Direito, o que era uma coisa praticamente proibida para a mulher na época. Isso ficou na minha mente, isso ficou gravado como um espírito para frente, um espírito desbravador. E essa Vida Alves faz parte da minha identidade. Como a Lia faz parte da minha identidade do lado da paixão, como o Duvaldo do lado da determinação, como o Dusty, Walter Jorge Dusty, pelo lado ideológico, onde eu aprendi a analisar as coisas pelo lado de uma visão mais social, mais sociológica, onde eu aprendi, na época, a estudar Karl Marx, a perceber a sociedade de uma outra maneira. Foi daí que eu comecei a participar da chamada esquerda brasileira, já como garoto, já como criança, da época então chamada Juventude Comunista, depois partindo para o Partido Comunista, o que me levou depois a ser fundador do Sindicato dos Trabalhadores em Rádio e Televisão em São Paulo em 60, um dos fundadores, líder sindical de 60 a 64. Então essa fase toda do rádio, eu fiz questão de relembrá-la, porque tem todas as facetas da minha personalidade aí estão. Claro que outras coisas aconteceram depois que vieram reafirmar isso, mas as primeiras grandes impressões, seja do ponto de vista lúdico, seja do ponto de vista intelectual, afetuoso, de ousadia, estão exatamente nesse período de 1943 a 1950, o que precede a televisão. A televisão abre uma outra história depois.
quero que você se lembre de um discurso que você fez após a inauguração, no dia 18 de setembro de 1950. Inauguração da primeira televisão na América Latina. Eu me lembro... discurso. Eu me lembro de um discurso, mas não me lembro esse discurso de 50, o chamado discurso de 1950. Eu não tenho recordação desse discurso de 50. Eu tenho recordação mais adiante um pouco, o discurso de 1953, quando da saída de um diretor artístico, que me parece era José Castelar, com a vinda do J. Silvestre para essa função nas emissoras de rádio da Tupi Difusora, porque nós continuávamos exercendo as duas atividades, tanto a da televisão quanto nas emissoras de rádio. E eu achava inteiramente injusta essa troca, até porque o Castelar fazia parte da chamada esquerda, né, da qual eu fazia parte, embora como adolescente ainda. E eu me lembro que num jantar de homenagem ao Jota, por ele assumir esse cargo e tudo, e eu fiz um discurso absolutamente político, né, que levou quase a uma situação de briga naquela mesa de festa. Claro, dividiu a mesa entre os profissionais que ali estavam, né? O que acabou ocasionando a minha despedida, realmente. Depois de 10 anos de emissoras associadas, eu fui despedido como agitador comunista. Essa é a verdade. Em 53, em agosto de 53, por causa desse discurso. Disso é que eu me lembro. E depois, então, você foi para a Rádio Bandeirantes, é isso? Depois de 6 meses desempregado, porque na época havia um acordo entre cavalheiros, entre os donos de emissoras, entre os seus diretores gerais, de não contratar elementos ligados à agitação comunista. E, embora eu jovem, muito jovem, eu fiquei 6 meses com grande dificuldade para conseguir emprego. E isso me foi conseguido aí na Rádio Bandeirantes, 6 meses depois, mais ou menos, já em 54. E na Rádio Bandeirantes eu fiquei de 54 aí como radioator e contra-regra. Na verdade, ali foi o recomeço. Esse foi um momento muito importante também, que foi o grande momento da transição. Aquele momento em que você tem de emocionalmente começar tudo de novo. Claro que não é começar tudo, porque a experiência adquirida, essa não se perde. Mas emocionalmente é começar tudo de novo, por quê? Porque enquanto você é criança ou pré-adolescente, ou mesmo adolescente, ainda você tem uma certa paciência das pessoas que estão à sua volta, ou um certo carinho por essa circunstância, que as pessoas se tratam com muito mais calma, mais afetuosidade, te botam no colo, te fazem carinho, se você é o pré-adolescente, se você é criança. De repente chega o momento da transição, naquela época isso era muito importante, em que você não é mais a criança, ainda não é o homem. Você não se sente o homem ainda, não é mais criança, mas não se sente o homem, e sente falta desse lado do carinho e do afeto com o qual você vinha convivendo até então. É o grande momento, a grande virada, eu acho, principalmente para quem é profissional na área artística, que está acostumado a ter um tipo de tratamento e depois tem que recomeçar a criar uma outra faixa de afetividade. E fiquei na Bandeirantes não muito tempo, 54 para 55, eu reiniciava em televisão, aí já na TV Paulista, Canal 5, junto com o Demival Costa Lima e a Sarita Campos mais uma vez, e o Paulo de Gramont, todos remanescentes, na verdade, da TV Tupi, que haviam se mudado para a TV Paulista em 1955. E ali recomecei a minha trajetória como ator de televisão. Como autor, você, pouco tempo depois, chegou a ganhar um primeiro prêmio. O que é que você escreveu para merecer esse prêmio? Como ator, aí pelos idos de 57, embora muito bem conceituado, ganhando prêmios por participação em teledramas e mesmo em programas humorísticos,
havia uma certa limitação na época para personagens mais jovens. E eu tive a oportunidade de fazer os personagens talvez mais ambicionados pelos atores jovens da época. Eu fiz Romeu, de Romeu e Julieta, fiz Tristão, de Tristão e Isolda, fiz Êmile, o Matador, fiz grandes personagens, mas eram poucos dessa faixa jovem. E eu tinha realmente um biotipo muito jovem. Eu achei que eu devia abrir para uma outra atividade além de ator. Foi quando eu comecei a me exercitar como autor, a escrever teledramas para um horário específico que havia na TV Paulista chamado Teledrama Três Leões. E a partir daí, nesse primeiro ano, logo em 59, eu ganhava o prêmio Revelação como autor em televisão. TV Excelsior, foi logo a seguir? Após ganhar o prêmio como autor em televisão, no início de 59, e fazer vários trabalhos aí originais, meu primeiro trabalho foi uma adaptação, eu me lembro do nome. Chamava-se Navios Iluminados, de Ranulfo Prata. Fiz uma adaptação. Depois eu passei para originais, sempre partindo da realidade brasileira. Foi o momento em que eu comecei a mergulhar na experiência daquela fase inicial, daqueles que foram importantes na minha formação mais cultural, mais social, mais ideológica. Comecei a ter preocupações em entender a realidade brasileira. E comecei a fazer trabalhos originais para esse teledrama. Mas não me satisfazia inteiramente a maneira como eram realizados esses trabalhos pelos diretores. Mas qual é o autor que fica satisfeito com o diretor realizando seu trabalho? Não é muito fácil isso. Eu resolvi então começar a dirigir. E meu primeiro trabalho de direção ainda foi na TV Paulista, Canal 5. Foi um teledrama chamado Lampião, era uma adaptação de um livro Lampião da Raquel de Queiroz, uma adaptação da Heloísa Castelar, no tempo que o Álvaro Moy era supervisor do teledrama. Foi o meu primeiro trabalho como diretor. E nesse espetáculo estava lá o Moacir Franco começando como figurante. Ele fazia uma figuração ali entre os jagunços do espetáculo. Mas você foi muito importante como diretor de novelas. Vamos lembrar essa fase na TV Excelsior? Aí, como diretor, nessa época, eu já demonstrava uma certa impaciência e uma certa inquietação com relação ao que eu achava que era uma falta de linguagem dentro do veículo. Havia, com raras exceções, há sempre a exceção, mas via de regra, havia um comportamento ou radiofônico ou teatral, ou mesmo uma experiência histriônica do circo que comandava a maneira de fazer a televisão, com exceção de um TV de vanguarda na Tupi, ou de um teledrama mesmo no Canal 5, mas ainda assim eu achava que faltava um exercício de linguagem específica para a televisão, quer dizer, um cuidado muito maior em termos de produção. O visual teria que ser mais trabalhado, o ator tinha que ser muito mais trabalhado. A partir daí eu comecei a ser conhecido como um diretor muito exigente em relação ao ator, principalmente. Em relação a tudo, em relação ao acabamento do espetáculo, mas muito em relação ao ator, que eu acho que na televisão é o elemento fundamental, porque no cinema você tem uma tela muito grande, você tem uma infinidade de signos para você compor uma ideia e levá-la ao seu espectador. Na televisão, pelo limite do tamanho do seu vídeo, você tem muito menos signos, portanto você tem que estar muito mais apoiado na performance do ator. E eu entendia isso desde aquela época. E passei a exercitar esse tipo de trabalho desde então. O que eu levei depois para as novelas da televisão Excelsior em 1965. E aí começa uma nova história. Deus da Vencida, A Indomável, A Grande Viagem e tantas outras. Muita coisa. Minas de Prata, muita coisa. Gostaria que você falasse que depois você foi para a TV Record e continuou com suas novelas. Vamos lembrar. E a seguir, TV Bandeirantes, com Edson Leite. O período da Excelsior foi um período muito especial em termos de
de evolução profissional da própria televisão, porque o evento novela, que se fazia eventualmente bissemanal, mas com as características de uma horizontal, isso aconteceu no final de 63, através do Edson Leite, que passou a comandar a televisão Excelsior, e mudou o comportamento da grade de programação da televisão brasileira. Então a Excelsior foi uma coisa muito importante, não só no desenvolvimento da minha atividade profissional, como da própria televisão brasileira. Abriu-se um espaço muito grande de exercício profissional para as diversas áreas, não só para o autor, para o ator, para o cenógrafo, para os operadores, enfim. Até por uma necessidade socioeconômica, a novela veio resolver um problema da chamada faixa horizontal no Brasil e se consagrou até hoje como algo imprescindível. As novelas formam a grade até hoje da televisão brasileira, a grade principal da televisão brasileira. E a Excelsior foi a grande experiência disso tudo. E lá eu tive, através do Edson Leite, grandes experiências. Sem ele não seria possível eu ter feito os trabalhos que lá eu realizei e ter feito os exercícios de linguagem. Lá com o Ivani Ribeiro eu realizei trabalhos como A Deusa Vencida, ou A Indomável, que era uma adaptação da Fera Domada de Shakespeare, havendo um transporte aí para Brasil em 1930, mas pela primeira vez com um trabalho de direção de arte na televisão. Até então não havia essa função. Pela primeira vez com cuidado no decor, em cada um dos seus detalhes, no estudo das cores, na adequação das cores entre figurino e cenário e iluminação. Pela primeira vez, isso acontecia na televisão. Isso foi em 1965 para 66, mais ou menos. Então, o período Excelsior foi fundamental profissionalmente para a minha formação como diretor, como realizador de televisão. Aí, por circunstâncias, recebendo um convite da Record, em 68, eu fui para a Record para abrir o processo de novelas da TV Record, que até então fazia grande sucesso com a música popular brasileira, quer dizer, a faixa do chamado musical, onde nós tínhamos aquela maravilhosa possibilidade de assistir os melhores cantores, os melhores humoristas, os melhores comediantes. Enfim, a TV Record dominava naquela época, depois das novelas da Excelsior, isso em São Paulo, ela dominava com a chamada linha de show. Ela queria implantar, através do Paulinho Machado de Carvalho, que era o seu diretor maior na época, o seu horário de novela. E eu saí da Excelsior e lá fui, em 1968. Fiquei lá durante um ano e deixei lá implantado um processo de novela que foi dado continuidade depois por outros diretores. TV Tupi, você voltou para a fase final de Beto Rockefeller, foi isso? Em 69, estava eu retornando à Tupi, né, depois de ter saído em 53, né, e retornava, convidado pelo Cassiano Gabos Mendes, seu diretor-geral na época, para pegar um momento de estresse do Lima Duarte e do Braulio Pedroso, que foram os grandes responsáveis pelo sucesso da novela. Eu apenas entrei ali para dar um trabalho final, num processo que já era sucesso. Não tive nenhuma participação nesse grande momento da televisão brasileira, que foi o Beto. O Beto foi um momento transformador do comportamento da novela brasileira. Isso, todo profissional que fala de novela, naturalmente, há de lembrar isso. Até então, quer dizer, as novelas tinham uma formatação, digamos assim, muito para o lado mexicano, cubano, etc. O Beto veio e arrebentou com isso tudo, impondo para as novelas, pelo menos, um outro tipo de linguagem, né? De certa forma, hoje, eu acho que nós voltamos um pouco a esse processo cubano-mexicano, nos dias de hoje, 98. Houve um certo retrocesso, mas isso é uma outra história, para um outro tipo de depoimento. TV Globo, quero saber, sua estada
na TV Globo de 72 a 79. E os principais, e os grandes trabalhos, e as grandes minisséries. Fale sobre isso. Em 72, eu chegava na TV Globo para assumir a direção de uma novela chamada Selva de Pedra, que estava com algumas dificuldades em termos de audiência na época, a novela da Janete, ou em termos de identidade, se não tanto de audiência, mas de identidade. E eu assumia a direção da Selva de Pedra em julho de 1972. Por uma série de circunstâncias, eu fiz parte daquele sucesso. Quer dizer, Janete, nós sabemos o quanto ela sabia dominar o métier da novela. E a censura ajudou muito também, porque a ditadura era severa em relação a todo tipo de comportamento, o que obrigou a Janete, na época, a fazer uma grande mudança de comportamento de personagens na novela. Essa mudança de comportamento de personagens, através da criatividade da Janete, e aí da nossa colaboração, acabou resultando num dos maiores sucessos de audiência até hoje das telenovelas da Rede Globo. E daí para frente a Rede Globo significou também a possibilidade de grandes projetos. Na verdade, se eu tive na televisão Excelsior um Edson Leite, que me abriu espaços para eu fazer um exercício buscando uma narrativa mais específica na minha maneira de ver em relação à televisão, venho eu ter o grande encontro da minha carreira com um homem chamado José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Nós nos conhecíamos de passagem em São Paulo, tínhamos nunca convivido. A partir daí eu conheci alguém que também foi capaz de confiar em projetos que eu apresentava e que aparentemente poderiam ser até impossíveis, como alguns que eu vou citar mais à frente. Mas essa relação com alguém capaz de avaliar o que você está fazendo ao nível de um Bonifácio realmente foi o mais importante momento para quem queria crescer mais ainda na sua atividade profissional. Quer dizer, eu acho que não só eu, como todos os profissionais da televisão brasileira, deverão sempre ao Boni essa possibilidade de crescimento, porque ele sempre foi um homem capaz de estimular das mais diversas maneiras suas peculiares o melhor de cada um. Ele sempre cobrou o melhor de cada um, às vezes duramente também. De certa forma, como eu também sempre cobrei, às vezes exageradamente, duramente. Mas a ele eu devo sucessos grandes dentro da televisão brasileira. E eu vou citar algumas das coisas, como a novela Gabriela, logo em seguida, não muito tempo depois, em 75. E são muitos os trabalhos, vamos lembrar só aqueles que eu acho que são mais importantes no tipo de exercício de linguagem, de narrativa, de televisão. Acho que a novela Gabriela, academicamente, foi um dos trabalhos que eu mais consegui me aproximar daquilo que eu pretendia. É um acadêmico que se realiza num grau de nível artístico bastante satisfatório. Depois da novela Gabriela, eu lembraria a fase das minisséries como coisa mais especial na minha carreira. Eu venho aí primeiro com um especial. Um trabalho de 1 hora que eu acho que, de certa forma, sintetiza muitos anos de experiência, que é o especial chamado Morte e Vida Severina, um trabalho em cima da obra do João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina, que foi premiado, isso não importa, a premiação nem sempre significa justiça, mas repercutiu e é tido hoje como um dos melhores trabalhos da televisão brasileira. Eu considero também o meu melhor trabalho, provavelmente. Na área das minisséries, o grande momento da televisão brasileira, que aconteceu, na minha opinião, na década de 80, quando o Boni ousadamente apostou no investimento nas séries brasileiras, um Plantão de Polícia, Malu Mulher,
e tem mais duas que eu não me lembro o nome agora, e apostou nas minisséries, com Lampião e Maria Bonita, que o Grisoli realizou, Quem Ama Não Mata com o Daniel, e Avenida Paulista, que eu realizei. Eu acho que a Avenida Paulista foi um grande exercício de linguagem, onde eu buscava exatamente, era fugir do melodrama, buscando um tipo de ação dramática, não só através do movimento, mas através do diálogo também, ou principalmente através do diálogo, uma ação dramática de síntese, um outro time em termos de espetáculo, tirando as minisséries do ritmo das novelas, para que a minissérie não fosse uma redundância das novelas. Foi um exercício muito feliz e eu acho que ele foi importante e acabou influenciando as realizações que vieram daí para frente. Depois da Vida Paulista, Morte e Vida Severina, aí eu tive uma sequência bastante boa nessa área das minisséries, com Anarquistas, graças a Deus, que foi muito bem. O Rabo de Saia. E o seu momento maior não terá sido Grandes Sertões e Veredas? eu estava chegando nele, estava a caminho dele. Eu acho que Grandes Sertões e Veredas foi o momento mais corajoso, né? Mais perfeito? Eu acho que também o mais perfeito, porque fazer Guimarães Rosa, ler Guimarães Rosa, já precisa de paixão. Fazer a transposição de Guimarães Rosa para um audiovisual é preciso ter loucura. Eu tive essa loucura e o Boni teve essa loucura, porque sem o apoio do Boni seria inviável a concretização dessa loucura. Nós sabemos da especialidade que é a literatura do Guimarães. E com um trabalho do Walter Jorge Dust de texto, de adaptação, e um momento em que eu me preparei realmente muito para isso. Até teve um acontecimento curioso na trajetória do Grande Sertão, que eu acho que é o meu grande momento, sem dúvida. Meu momento de síntese dessa experiência toda de audiovisual. Eu quis realizar o Grande Sertão em 82, e o Boni não tinha muita vontade de fazer, não. Me deu pouco dinheiro para fazer. Eu estava em São Paulo, com um núcleo de produção em São Paulo da Globo. Mas eu estava com vontade de realizar uma coisa grande e insisti mesmo com pouco dinheiro. Já estava com os figurinos começando a serem preparados. Cheguei a marcar a primeira gravação do seriado. Me faltava ainda a definição do Riobaldo, que é o personagem principal masculino do Grande Sertão Veredas. Mas uma semana antes da primeira gravação, eu achei que eu não estava preparado para fazer o Guimarães Rosa. Eu tinha viajado muitos meses, seguindo a geografia do Guimarães, por todo o sertão mineiro, e eu não tinha encontrado esse universo do Guimarães. Cheguei para o Boni e disse, olha, não vou fazer. Eu disse, mas como? Você queria tanto fazer, já investimos tanto dinheiro e agora você não vai fazer? E eu não estou pronto, eu não consegui dominar o universo do Guimarães Rosa. Enfim, o Boni acabou aceitando isso, o que poderia levar em qualquer outra circunstância de relação profissional a uma demissão, né? Prejuízo e tudo mais, não levou a isso. Ele foi compreensivo. 3 anos depois, ou 2 anos depois, final de 84, ele me chama e diz, você está pronto agora para fazer o Grande Sertão Veredas? Digo, agora estou, porque refiz a viagem toda, refiz toda a geografia do Guimarães e aprendi a procurar o Grande Sertão do Guimarães, porque nas primeiras viagens eu procurava realisticamente esse Grande Sertão. Jamais eu iria encontrá-lo porque os eucaliptos dominaram esse Grande Sertão brasileiro. Seria necessário que eu tivesse o olho mágico que teve o Guimarães para perceber esse Grande Sertão. E nessa segunda viagem, Boni, eu tive esse olho mágico, eu consegui descobrir o sertão num fragmento de luz filtrada pelas folhas das árvores, num ruído cantante de um riacho ao lado, num pássaro que sobrevoava, enfim, nos fragmentos eu consegui descobrir a magia do sertão do Guimarães Rosa. Por isso eu estou pronto para fazê-lo agora.
E com esse estado de espírito, realmente, eu fui fazer o Grande Sertão, por isso eu acho que saiu uma realização que me deixa muito feliz. Quero falar um pouco de um sucesso pessoal seu em outro setor. Você voltou a Tupi, onde começou seus primeiros momentos e chegou a ser superintendente da Tupi. Fale sobre isso. Essas curvas, essas trajetórias da vida da gente. Aquele menino de 43, de calça curta, com histórias da Caroxinha embaixo do braço, meio contra a vontade, entrando naquele Sumaré, na rádio difusora. Voltava em 79 como superintendente de programação e produção daquela empresa. De 43 para 79, muitos anos haviam passado, mas foi uma sensação realmente muito curiosa. É muito difícil a gente achar a expressão correta para esse tipo de sensação. Eu só posso dizer que foi muito curiosa. Ainda hoje não consigo dizer de outra maneira. Muito curioso, porque de repente eu me vi aquele menino de calça curta na superintendência. Eu me senti um pouco assim. Mas foi muito bom. Foi um momento realmente muito interessante da minha vida. Eu tentei realizar lá meus projetos, enfim, foi mais um momento desta vida que nos proporciona às vezes surpresas, porque isso foi uma surpresa dentro da minha carreira, da minha profissão. Mas o que tem de gostoso e de curioso é esse fato do menino e do adulto dentro daquele espaço, a diferença daquele espaço onde aquele menino que foi demitido depois de 10 anos como agitador, voltar 20 e tantos anos depois assumindo uma função de superintendente daquela mesma empresa. É muito interessante isso. Portanto, eu acho que nessa vida é sempre esperar o momento seguinte. Há sempre para tudo o momento seguinte. Eu me lembro sempre de uma historiazinha que me contaram não sei quando, ou se eu li em algum lugar, do rei Salomão, que passando um dia por uma cidadezinha, depois de uma batalha muito grande, encontrou um sábio e pediu a esse sábio que lhe desse uma frase que coubesse e pudesse ser escrita no seu anel. E que essa frase servisse para os grandes momentos de vitória e para os momentos de fracasso e de tristeza. E o sábio lhe disse: escreva aí, isto também passará. Isso também passará e mudam-se as coisas. Basta que a gente saiba aguardar. Continuando na sua carreira, eu vou pular TV Bandeirantes, onde você realizou o Chapadão do Bugre, grande sucesso, e quero que você vá já para Portugal. O que você fez em Portugal? Portugal. Foi uma bela experiência em Portugal, porque eu cheguei lá no momento em que eles estavam começando a se mexer em termos de televisão privada, que eles estavam para ser inaugurada a chamada SIC, a primeira televisão privada portuguesa. Já existia há muitos anos a RTP1, a RTP2, ainda sem grande exercício na faixa de novelas. E eu fui para Portugal em meados de 92 para fazer a primeira novela, talvez portuguesa, não tenho certeza se... Não, a primeira não, já haviam feito novelas antes, mas não com esse tipo de pretensão. E fiz uma novela chamada A Banqueira do Povo, inspirada num fato real lá acontecido, com uma grande atriz chamada Eunice Munhoz, uma atriz internacional. Quer dizer, a viagem a Portugal já valeu por ter conhecido essa senhora atriz realmente tão formidável, tão sensacional. Além da novela, realizei lá uma minissérie numa adaptação de uma obra do Camilo Castelo Branco chamada Viúva do Enforcado, que inaugurou a televisão privada chamada SIC, que hoje é uma retransmissora, infelizmente, das novelas da Globo tão somente, investem muito pouco na riqueza da cultura literária portuguesa, que é muito interessante. Então, com isso, eu vivi a literatura portuguesa, eu vivi a realidade portuguesa daquele momento. Eu trabalhei em locações o tempo todo, portanto conheci Portugal, o seu presente e o seu passado, e muito das fronteiras com Espanha também. Conheci muito do passado, porque fiz especiais, como o Tratado de Tordesilhas,
que me levaram ao estudo dessa história de Portugal, tendo relação com nós outros aqui. Enfim, eu acabei conhecendo melhor como nós começamos, a origem, na verdade, de nós brasileiros, através daqueles momentos em Portugal. Foi uma experiência muito boa. Vou agora pular TV Educativa Rio e quero que você chegue à TV Manchete. Principais e grandes trabalhos. Tocaia Grande, Chica da Silva, Mandacaru. Voltando ao Brasil, passando um tempo pela TV Educativa, uma boa experiência, um dia recebo um telefonema do senhor Adolfo Bloch, me convidando para uma conversa. E lá fui eu para essa conversa. E com uma certa emoção, porque a figura do Adolfo Bloch é de um carisma que não há como alguém possa deixar de enaltecer esse carisma, né? E ele tinha um problema em relação à novela que tinha começado, que estava no ar já há algumas semanas, ou poucas semanas, e me convidava para assumir a Tocaia Grande, que era uma adaptação de um romance do Jorge Amado. Depois de alguns minutos de conversa, e lá estava o Walter Jorge Durst fazendo a adaptação do Tocaia Grande, nós acertamos essa minha relação de trabalho com um homem que sempre mereceu a minha admiração, porque é raro o empresário que tem ambições artísticas de fato no que faz. O empresário, via de regra, aceita o sucesso artístico porque vem acompanhado do Ibope, e isso lhe dá o rendimento que ele espera, o chamado lucro. Mas nunca há uma pretensão na frente do produto no seu aspecto artístico. O senhor Adolfo Bloch tinha realmente essa natural pretensão de ver um produto mais ambicioso artisticamente. Sempre pensou assim em tudo que fez. Me agradou muito esse contato que eu tive com ele, que foi por pouco tempo, porque ele veio a falecer, acho que um mês depois, mais ou menos. E Tocaia Grande foi bem, e em seguida eu realizei, acho que eu incluo entre os melhores trabalhos que eu fiz na televisão brasileira, que chama-se Chica da Silva, com Valcir Carrasco. Acho que foi um projeto muito feliz, quer dizer, abordando uma personagem da história do Brasil. E eu acho que eu e a equipe conseguimos um padrão de realização, um padrão de realidade, um padrão de performance através dos atores. E o padrão de texto, a qualidade de texto do Valcir Carrasco, né, que há muito tempo não se via na televisão brasileira e pouco se vê ainda hoje. Então foi um grande momento a Chica da Silva, que hoje faz sucesso em vários países da Europa e da América do Sul. Sucesso, eu acho, muito justo. Me deixou muito feliz a Chica da Silva. Avancini, quero saber coisas mais íntimas. Você, amor, casamento, filhos, netos. Falar de coisas mais íntimas, eu acho que é preciso ter vocação para isso, né? Não acho que eu tenha muito esse perfil, não tenho muito essa vocação de falar coisas mais íntimas. Na verdade, eu sou uma pessoa muito feliz, pelo menos isso eu posso dizer, né? Entrando nesta intimidade, porque tive 2 casamentos, os 2 foram muito bons, porque um durou 18 anos, o outro durou 10 anos, portanto foram casamentos muito bem sucedidos, dos quais resultaram no primeiro 3 filhos, e do segundo, uma menina que está com 9 anos hoje, a minha Antônia. Do primeiro, o Alexandre, André e Otávio. E o Alexandre hoje é um diretor de novelas da Rede Globo. É muito curioso isso, porque na pré-adolescência nenhum deles queria ser de televisão. Não, a vida que você leva é uma vida muito difícil, é muito duro tudo, você está sempre estressado, você está sempre cansado, ninguém queria fazer televisão. Lá foi o Alexandre e hoje é um dos bons diretores da Rede Globo, com um futuro garantido, sem dúvida nenhuma. A Andréia é atriz também, já de boa performance no mercado. E o Otávio é um artista plástico já de sucesso também no mercado.
está muito bem. E a Antônia, de 9 anos, é uma figura fora do comum, querida, bem-humorada, de bem com a vida. Enfim, nesse processo íntimo, da intimidade, eu sou uma pessoa muito feliz. Só tive boas coisas nessa relação mais íntima, digamos assim. Claro que nada é, quando eu digo assim, inteiramente feliz, não quer dizer que eu não tenha tido problemas para cá e problemas, como todo mundo tem. Mas há pessoas que têm graves problemas. Eu não, eu tive a felicidade de ter filhos saudáveis e inteligentes e capazes e que sabem como direcionar sua trajetória de vida. E mais um neto ainda, que é o filho da Andréia, que é o Andréas, que também é um menino fora do comum. Portanto, eu sou um homem plenamente realizado nesse sentido. Então, quase que encerrando, gostaria que você analisasse você. Quem é o Walter Avancini? Se eu soubesse responder essa pergunta. É muito difícil, eu só sei uma coisa. Eu acho que o Avancini sempre teve, como acho que a maioria das pessoas tem, uns têm mais, outros têm menos, esse confronto interior que aparece muito, principalmente nas pessoas que têm atividades, eu acho, criativas e artísticas, entre o utópico e o ceticismo. Quer dizer, equilibrar esta balança, a visão realística das coisas e do mundo nos leva a uma visão cética, uma visão pessimista em relação à humanidade, em relação às coisas. Mas existe o outro lado, que é a visão utópica do ser humano, da vida. Existir é o mais importante. A vida em si mesma é uma coisa muito importante. Portanto, manter a esperança e manter a capacidade de pensar em criar, em transformar as coisas, em modificar as coisas, em estar existindo permanentemente, mantendo a balança para você ter esse equilíbrio com essa visão realista que te mostra um mundo aparentemente em regressão. Num contraste muito acentuado de uma capacidade inventiva do homem no sentido da invenção propriamente dita, quer dizer, da tecnologia, do voo ao espaço, né, da ida ao cosmos, da capacidade de ir para os chips dos computadores, ao mesmo tempo não consegue sair da sua pré-história no sentido humano. Ele ainda se exercita, a sua grande maioria, como um ser primitivo. Esse contraste, esse confronto, faz parte também da minha identidade, ou seja, o ceticismo e a utopia, de certa forma, representam este quadro da própria humanidade, capaz de muitas invenções e muita primitividade na relação humana. Uma frase final, por favor. Eu lembraria do João Cabral de Melo Neto, na frase final dele do Bote Vida Severina, quando ao nascimento de uma criança nos alagados do Recife, num ambiente de absoluta miséria, nunca vi nada tão miserável, porque se há miséria na seca, há uma certa dignidade na resistência na seca. Nos alagados não há nenhuma dignidade. Há as moscas invadindo o ser humano permanentemente ali. E assim mesmo nasce uma criança ali, e o mestre Carpina diz para o Severino, quando nasce essa criança, o importante é que o fenômeno da vida continua, ainda que seja uma vida pequenina, uma vida severina.